Boa noite a todos. Feliz final de dia de Páscoa para todos. Espero que tenham tido um domingo de muita luz. A Para gente você vai, também. a gente vai começar o nosso estudo hoje com o Ideal Espírita, né? E a Adriane vai fazer a leitura do capítulo 7, que tem como título Você Pode. Em seguida, se tiver alguém querendo fazer algum comentário, a gente abre rapidamente para algum comentário e depois ela faz a prece inicial, tá bem? E na sequência, o nosso amigo Mário vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, na parte ainda das causas inferiores, né, das aflições, o item 9. Então, eu vou pedir a Adriane que comece, então, o nosso estudo de hoje, fazendo a leitura e o comentário, Adriane. Pode falar. Pois não. Primeiramente, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. E vamos lá, você pode. Carregando nos ombros as aflições que fustigam a terra, o Senhor acreditou nas promessas de fidelidade que você lhe fez, enviando-lhe ao caminho aqueles irmãos necessitados de mais amor. Chegam eles de todas as procedências. É a esposa afada, esperando carinho, é o companheiro abatido, dando em silêncio esperança e consolo. De outras vezes, é o filho desorientado, suplicando compreensão, ou o parente na hora difícil, aguardando braços fraternos. Agora é o amigo transviado, esmolando compaixão e ternura. Depois, talvez, será o vizinho atormentado em problemas esfogueantes, pedindo bondade e cooperação. Isso acontece por quanto você pode compartilhar com ele a tarefa do auxílio. Não desdenhe, desse modo, apoiar o bem. Andamos à luz, onde as trevas se adensem. Articulemos tolerância ao pé da agressividade. Envolvamos as farpas da cólera em algodão de brandura. Conduzamos a paz por fonte sobre a discórdia, toda vez que a discórdia se faça incêndio de dor. Deixe que ele, o mestre, se revele por sua palavra e por suas mãos. Peça a divina presença, através de seu passo, no amparo às humanas dores. E nessa estrada bendita, depois da luta cotidiana, sentirá você no imo da própria alma o sol da alegria perfeita, rindo de coração erguido, a verdadeira felicidade. Obrigado, Jesus, por força de tua bênção, consegui erguer-me procurando servir. Bom, eu acredito que esse item, né, ele veio assim super a calhar com tudo que nós estamos passando no momento, né, também, e que mais do que provar tá, é que a solidariedade, né, faz tudo, é uma grande alavanca, né, para todo esse cenário que nós estamos vivendo diante de algo tão difícil, invisível, né? E eu coloco dessa forma a respeito desse problema que nós vivemos atualmente, mas é claro que abrange muito mais, né? Abrange uma inteira, né? Todos o nosso cotidiano, na verdade, né? Então, eu acredito sim que não existe nada que venha à nossa porta, né? Que nós não possamos resolver a partir do momento que nós tenhamos fé, né? Que acreditamos e que tudo passa, né? Como o próprio Chico diz.
Então, eu acho que vem a fortalecer ainda mais o nosso propósito, né? De sempre de unirmos as nossas forças, né? Os nossos pensamentos, a nossa fé, para que possamos passar por tudo, conseguindo ajudar aqueles que mais necessitam e principalmente também a nós mesmos, para que só podemos ajudar se nós nos ajudarmos, né? Nos tornarmos mais fortes e só assim a gente vai passar tanto por esse problema como por outro. É isso. Eu posso fazer a prece? Vamos ver se alguém tem algum comentário. Tem 2 minutinhos antes da Adriane fazer a prece. Alguém gostaria de falar, comentar uma parte da leitura dela? Jane? Pronto, está me ouvindo? Estamos. Né? Eu acho interessante a própria afirmativa, né, da mensagem, porque quando ele coloca você pode, ele não está dando para a gente meio do caminho, né? Ele está dizendo que se a gente buscar os recursos internos necessários, a gente tem a capacidade de superar os desafios, como disse a Adriane, muito mais do que a gente imagina. Então, quando ele coloca essa afirmativa, a gente traz até a palavra da moda, né? O empoderamento, né? Nos dar internamente essa força, esse poder para mostrar para todos nós, independente do momento, como disse a Adriane, seja este ou outro, a gente tem a força de Deus para nos ajudar e a nossa força interna, de fato, de uma forma muito intensa, para nos autoajudar a sair das condições nos quais nos encontramos, né? Eu acho interessante quando ele coloca esse poder, né, nas nossas mãos, que muitas vezes a gente coloca esse poder na mão dos outros, né? Seja sob o ponto de vista da religião, sob o ponto de vista até da mediunidade, né? De terceiros. E quando, na verdade, você olha para essa sua força interna, porque você é Deus, né? É Deus em miniatura, você pode, muito mais do que você imagina. Achei bem interessante essa afirmativa de André Luiz. Seria isso. Ok. A palavra da moda, empoderamento, eu acho que quando a gente fala também nessa questão do poder, também está na moda a terceirização, né, da resolução dos nossos problemas. Então, é mais fácil a gente colocar ou tentar colocar o poder no outro para resolver o nosso problema do que a gente se conscientizar de que nós podemos, nós temos esse empoderamento e só depende de nós e que a resolução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, como a gente vem falando sempre, não está no outro, está em nós mesmos. Então, todos nós podemos, né? Sem absolutamente culpar o outro ou fazer com que o outro se sinta responsável pelos nossos sofrimentos, né? Se a gente sofre, como eu falei, acho que no primeiro dia, é porque nós estamos muito distanciados do Pai. Então, a gente precisa estar aqui todo dia, como a gente está agora, né, para que a gente possa fortalecer, né, esse sentimento de que a gente pode. Então, vou passar a palavra para a Adriane para que ela faça a prece inicial. Tá certo. Senhor Deus, Mestre Jesus, todos os nossos guias e mestres, cada um dos médios aqui neste momento e também aqueles que não puderam estar nesta conexão. Nós pedimos que, emanados nessa que nos une, que possamos, a cada dia, estarmos mais conscientes de todo esse nosso propósito, utilizando que é a nossa arma para combater a tudo que nos é
trazido, né? O que vem a nós. Só a fé pode combater o bom combate. Então, que nós possamos nos armar a cada dia desse poder que nós temos e que os nossos guias e mestres estejam conosco agora e sempre. Assim seja. E passo a palavra agora, então, para o nosso irmão Mário. Ok, boa noite a todos aí. Nós vamos falar do Evangelho, espero que vocês estejam me escutando bem. E Sim. no capítulo 5, como a Adriane falou, né? Bem-aventurados os aflitos, tem 9, do causas anteriores da aflição. Basicamente, esse parágrafo fala sobre a diferença entre a expiação e a prova. Mas nós vamos primeiro dar uma lida no Evangelho e depois eu teço algumas considerações, logicamente vocês também. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja, necessariamente, o indício de uma falta determinada. São, frequentemente, simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mesmo porque provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem necessidade mais de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto se a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal da sua precedente existência ou da sua anterior existência, e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode também ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto e prova uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Essa é a leitura das letras do Evangelho. Mas nós podemos facilitar um pouco, né? Que a nossa ideia é sempre facilitar as coisas. Então, quando a gente vê a expiação e a prova, a expiação é por conta do passado. E a prova é em relação ao futuro. Tanto é que está se falando aqui no item 9, escolhendo uma prova para melhorar as suas condições, para melhorar a sua missão, para crescer. Então, a gente já sabe que a expiação é um fato passado, é uma falta cometida no passado. E que, na prova, é uma relação para o futuro, é uma ideia de que o que eu estou fazendo aqui agora para melhorar o meu futuro. A expiação é sempre uma prova, porque é difícil. E todas elas nós temos que tirar uma nota. Temos que ter um aproveitamento dela de alguma forma. Vamos lembrar que o aproveitamento das provas ou expiações estão ligados, como diz no capítulo 9, né, Bem-aventurados os mansos, diz o seguinte, que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, ele cita lá no item 9, lá embaixo, que com resignação e sem lamentações, sem revolta, com obediência à lei de Deus e com resignação, ou seja, você tiver do coração, não, eu estou passando por isso, porque eu sei que à frente eu vou ser melhor, a prova. E eu vou passar pela expiação porque eu sei que eu sou culpado.
que eu fiz algo que, infelizmente, estava contra a lei de Deus, que precisa retornar para aquela linha de equilíbrio da lei de Deus. Nós vemos o nosso querido Emmanuel, no Consolador, no item 294, dizer o seguinte, é uma definição de expiação e de prova. Expiação, pena imposta ao malfeitor que comete um crime, ele é bem light. E na prova, lutas que ensinam ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Você vê que ele é bem tranquilo em nos qualificar. Reparem que quando ele diz ensina a estrada do trabalho, é uma ideia de presente e futuro, não é uma ideia de passado. E quando ele diz imposta ao malfeitor que comete o crime antes, para depois ter a pena imposta. Logicamente que essa pena imposta é a lei de ação e reação. É a lei de afinidade. É a lei que tem o quê? Sempre uma consequência à sua causa. Essa é a lei da pena imposta. Deus não vai dar uma imposição de pena para nós. Não há necessidade dele fazer dessa forma. Já está em nós essa colocação. Né? Percebam vocês que a prova ela é voluntária, porque você normalmente fala que quer para você melhorar a sua vida, crescer, etc. E na pena, na expiação, muitas das vezes você não pode ser voluntária porque você não aceita, você não acha que cometeu nada, você acha que você se vingou, que usou a pena de talião e que você está correto, que você foi justiceiro e não alguém que cometeu algum crime. Então, muitas das vezes, você não tem como optar pela expiação, ela impõe você nesse sentido, mas sempre com conhecimento de causa. Você nunca sofrerá uma expiação sem saber antes, mesmo que seja na espiritualidade, por que é que você está passando, senão não tem lógica. Né? Você tem que entender primeiro por que você está passando por aquilo para tirar algum proveito. Nós vamos ver também que no site, então, o espírito se vê colocado prisioneiro das más ações e, para que não se prejudique mais, renasce sob processo de contenção, de limitação. Então, você é contido no seu livre-arbítrio para que você até não se prejudique mais. E, logicamente, não prejudique os outros. Isso ela não fala, mas eu estou falando. E, na FEB diz o seguinte, que as provas são desafios evolutivos, desenvolvedores do progresso. Oportunidades para trabalhar a melhoria das suas atuais condições de vida. É sempre uma possibilidade de crescimento. No item 9 do próprio Evangelho, que nós acabamos de ler, nós temos também lá, pode ser uma missão ou tarefa que o Espírito pede para crescer. Reparem bem a diferença das expiações. E lá no Céu e Inferno, capítulo 7, no item 17º, diz lá, definição de expiação. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Ou seja, a expiação pode durar mais do que a gente pensa, se nós não tivermos o aproveitamento dela. Mas nós estamos falando do Evangelho, então eu quero exemplificar porque eu acho que fica mais fácil. Se nós quisermos uma expiação, é fácil. Capítulo da Gênese 15 do capítulo da Gênese, os milagres do Evangelho. Tem lá o paralítico da piscina de Betsaida, né? No item 22. Então Jesus passa a ver aquele homem de 38 anos com aquele leito na beira da piscina, que diziam ser milagrosa quando a água jorrava com força, mas tinha que subir e entrar na água da piscina primeiramente. E o cara não tinha como, né? Ninguém botava ele, todo mundo passava à frente dele. E Jesus passa por ele e pergunta, por ler logicamente, telepaticamente, o seu pensamento: que queres ser curado? E ele diz: Senhor, não posso ser curado. Até eu chegar lá em cima e me banhar quando as águas ficam fortes, sempre alguém passa à minha frente, eu não tenho como, eu sou paralítico. E ele diz para o homem: olha, levanta-te, pega o teu leito e vai. E de futuro, não peques mais para que não te aconteça algo pior. No comentário dos Espíritos disso aqui, diz o seguinte, olha só, por essas palavras de futuro, vá e
não peques mais para que não te suceda algo pior, é porque já tinha sucedido algo ruim por algo anterior. Não é isso? Deu a entender que a sua doença era uma punição e que se ele não se melhorasse, poderia sofrer até algo pior. Então, esse rapaz, esse senhor daquela época, tinha uma expiação. Mas no Evangelho, na Gênesis capítulo 15 também, no 24, tem o cego de nascença. E o cego de nascença, Jesus passava na rua e viu um cego que era de nascença. E os discípulos também. E pergunta a Jesus, Jesus, aquele cego de nascença, a culpa da cegueira é dele ou dos seus pais que pecaram? Jesus respondeu, não é por conta dele, não é pecado dele, nem dos seus pais, mas para que nele se patenteie a obras do poder de Deus. Ora, se está dizendo que não era pecado dele e não era pecado dos pais, por que ele nasceu cego? Que motivo teria? E ele diz, obras para patentear a perfeição de Deus. Então, já se descobre daí, e esse comentário é dos Espíritos na Gênesis, se não era uma expiação do passado, era uma aprovação apropriada ao progresso daquele espírito. Por quê? Porque Deus, que é justo, não imporia um sofrimento sem utilidade. Vamos para os tempos atuais. Lá nos Missionários da Luz, capítulo 12, a encarnação de Sigismundo, o irmão do Sigismundo. Então, Herculano comenta o seguinte, já observei o gráfico referente ao organismo físico que Sigismundo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que sofrerá em idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Expiação. Então, ele ia ter um problema de coração por conta da falta cometida no passado. Vocês vão ler o livro, vão descobrir qual é a falta que ele cometeu. Então, o futuro pai dele no livro Missionários da Luz, tá? E vou deixar por último, né, a prova relativa ao nosso querido Chico Xavier. Zé Arigó, em 1969, se oferece, aquele médico que operava com canivete, né, lá em Minas, se oferece para curar os olhos de Chico Xavier. E ele responde, ele recusa com muita educação e responde ao nosso querido Zé Arigó. A doença é uma provação dos espíritos que devo suportar. Ele sabia que a doença era não para ele que a missão dele fosse desviada. Muitos espíritos pedem, né, certas limitações corporais, certas situações para evitar que a missão, a tarefa, a prova que eles vieram desenvolver seja desviada por conta da beleza física, por conta da alta inteligência, por conta da musicalidade, por conta de várias qualidades, a princípio, que os homens dão muito valor e que poderia desviar da principal, que no caso dele foi ser o que ele foi, né? O principal médium psicógrafo, o principal médium no Brasil. Que assim seja. Obrigada, Mário. Terminou? Pode abrir para algum comentário? Obrigada, Claro. Mário. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Levanta a mãozinha aí para eu poder ver. Caramba, participa aí, pô. Participa aí, gente. Posso falar? Fala, Marlúcia. Me chamou a atenção aqui um item, quando ele diz assim, que as provas ou expiações, na verdade, são sinais de uma inferioridade relativa. Porque muitas vezes a gente tem ideia de que a expiação, que as provas são punições, né? E, na verdade, quem está passando por aquilo é porque cometeu alguma falta, quer dizer, está num patamar mais inferior, mas não, nem sempre, é relativo. Que mais adiante ele coloca que muitas vezes a pessoa está passando por uma prova, mas por opção. Ela escolheu, ela optou passar por aquela prova, ela solicita aquela missão para que ela possa evoluir.
possa adiantar o seu nível de evolução. Então, é bom que a gente esteja atento a isso, né? Essa inferioridade, ela é relativa. Só Perfeito, isso. Obrigada, tá? perfeito. Obrigada, Marlúcia. Carlos levantou a mãozinha? Sim, levantei. Pode falar, Carlos. A data de hoje, né, que para o cristão é a data da ressurreição de Jesus. Lógico, existe uma diferença entre ressurreição e reencarnação, né? Já que ressurgir é voltar à vida no próprio corpo, e somente Jesus foi capaz disso, né? E na reencarnação significa voltar a reencarnar, mas materializado em outro corpo, né? Ou seja, tanto numa quanto outra, tanto na ressurreição quanto na reencarnação, prova que a alma ela é imortal. O espírito vive eternamente, como traz aqui no item 9, quando diz que você muitas vezes está passando por expiações por causa de uma vida anterior. Só quis ligar um pouco isso à questão da reencarnação e da ressurreição pela data de hoje, né? A data comemorada pelos cristãos, que é a ressurreição de Jesus, ou seja, para o cristão, quando ele vence a morte, ele mostra que a morte não existe e que a alma ou o espírito ele é eterno, como nós acreditamos que a alma e o espírito é eterno e que acreditamos na reencarnação. Só isso. Perfeito, Carlos. Super obrigada. Vanessa levantou a mãozinha? Pode falar, tira. Siri, eu só queria acrescentar, como o Mário falou, e a Marlúcia e o Carlos, né? Nós estamos trabalhando a evolução, falando do entendimento. Então, tudo isso que está acontecendo, né, no mundo, nós estamos buscando o quê? A compreensão. A compreensão enquanto espírito encarnado pelas nossas limitações, o entendimento de tudo que está acontecendo, que aí sim a gente tem essa evolução ainda nesse plano, né, que é a nossa missão. Só para acrescentar que muitas das vezes a gente fala, e esquece, né, uma coisa tão simples que é o entender, é o compreender, né? Sabemos que todos nós estamos no mesmo hoje, né? Independente de religião, de credo, raça, etnia, estamos todos nós pensando na questão da evolução, que a gente tem que evoluir enquanto matéria física aqui, enquanto espírito. Esse é o interessante pelo entendimento do que nós estamos estudando hoje. Muito bom, Vanessa. Mário, quer fechar com algum comentário? Eu só vou repetir, né? Muito Sim. boa observação do Carlos, né? Da ressurreição, né? Mas eu vou repetir só uma coisinha aqui, para ficar gravada, né? Ok. No capítulo 9 do Evangelho, no Bem-aventurados os mansos, ele coloca lá que o proveito das provas e das expiações está em relação à resignação e à obediência a Deus. Então, a obediência à lei, a obediência aí você pode entender como conhecimento, como compreensão, né? E a resignação é você entender o que você pode mudar, o que você não pode mudar, como aquela oração que é atribuída a São Francisco, né? Que eu possa mudar o que eu esteja ao meu alcance, que eu me conforme naquilo que eu não consiga mudar e que eu tenha sabedoria para distinguir uma das outras. Isso. O que está na minha mão, o que não está na minha mão, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, entender que nem todo mundo está num grau de evolução igual, que a nossa evolução não vai ser da água para o vinho, de uma hora para outra, mas está caminhando. Está caminhando pela substituição dos espíritos que estão reencarnando na Terra. E aí o bem vai preponderar sobre o mal. Obrigada. Eu vou passar para a Adriana, então, para fazer a nossa prece final, e só vou complementar com a própria página que ela leu, né? Você pode. E aí, quando você fala aí que a gente pode, que a gente não pode, nem tudo a gente pode, né? E o que a gente não pode? Aí é para a gente refletir, né? Então, vamos Adriana. lá. Oi. Adriana. Pode falar. Carlos do violão está aí? Carlos do violão está aqui. Depois que a Adriane fizer a prece, dá para ele cantar no final a oração de São Francisco? Pode sim. Missão dada, missão que vai ser cumprida pelo nosso Carlos. Tá bom, obrigada. Tá bom?
Então, a gente passa agora a fala para a Adriane, para terminar. Não estou sendo indisciplinada, não. É uma necessidade mesmo, tá? Ok. Adriane? Oi, Adriane. Será que ela não está ouvindo? Adriane? Oi. Sim. Agora você liberou o microfone. Tá Mas você mesmo pode liberar. Tá bom? Vamos lá, pode fazer. Senhor Deus, Mestre, mais uma vez estamos aqui agradecidos por esse encontro. E nesse dia tão especial que comemoramos o renascimento, o despertar, que possamos realmente encarar este dia tão especial como um despertar suas consciências, um novo despertar para um novo amor, para que possamos todos passar por todas essas ações de uma forma tranquila, calma e abastecidos na nossa fé, na nossa esperança. Por isso, nesse momento, povo, a todos aqui, numa grande luz verde de cura, de esperança, e que essa luz verde possa transpor todos os limites físicos dos nossos lares e envolver toda a nossa cidade, todo o nosso país, todo o nosso planeta Terra, envolvendo todos os povos, e levando a cada pessoa, a cada ser humano, a cada ser vivente, a esperança, a paz, a cura que tanto necessitamos, a cura física, mental e espiritual, para que possamos, mais uma vez, suplantar todas as nossas aflições, e principalmente a essa que estamos vivendo no momento. Que os nossos guias, mentores e guardiões estejam sempre conosco, e todos os mestres também que estão na nossa casa, que nos fortalecem, médicos, irmão João, Dr. Bezerra de Menezes, nos envolvam agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Carlos, está dando alguma interferência aí. Fazer que possa onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve o união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a perdão, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Oh, mestre, prazer consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, perdoar e
recebe, é perdoado que se perdoa, e é honesto que se perdoa, Obrigada, gente. Obrigada, Carlos. Um bom finalzinho de noite para todos. Deixa eu conseguir liberar aqui para todo mundo dar tchau. Feliz Tchau. Páscoa. Isso, agora todo mundo se ouve. Boa noite a todos. Muito bom, Páscoa. Obrigada, gente. Gostei, Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Oi. Não quero sair, não, é? Boa noite. Eu fico esperando vocês saírem. Quero chocolate. Eu gostei da cenourinha. O pessoal está esperando chocolate Eu mesmo. tô achando, Mário. Tchau, gente. Alguma Fiquem com coisa. Deus. É. Se desse, Mário. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Beijo a todos. Tchau, até amanhã.